Essa é uma aula de introdução ao uso de JavaScript para a programação do lado cliente de uma aplicação web. Nesse contexto de utilização da linguagem de JavaScript, o que nós vamos estar implementando vão ser aplicações dinâmicas, que seriam aplicações que fazem uso de processamento no lado cliente de uma aplicação web. As características dessas aplicações e do uso do JavaScript é que ele vai ser caracterizado como processamento local, executado dentro do navegador web. Dentro do navegador web, nós vamos ter controle sobre os eventos que o usuário pode ter com a nossa aplicação. Nos vai ser permitida realizar a customização das interações e dos mecanismos de interação com o usuário, alteração dinâmica do conteúdo ou da apresentação, e realização de cálculos e computação dentro do navegador. O JavaScript ele foi criado pela Netscape Communications Corporation. Foi lançado dentro do navegador Netscape em 1995. O JavaScript é uma linguagem de programação de contexto geral. E é uma linguagem de programação assim como C, como Java. No entanto, quando ele é utilizado dentro do navegador web, cada navegador web ele pode implementar uma versão do JavaScript específica, pode implementar a especificação do JavaScript, e dentro do navegador nós também vamos fazer uso de APIs específicas do navegador, que nos vai permitir controlar diferentes aspectos da nossa aplicação web. O JavaScript ele também tem um nome formal da especificação, que é conhecido como ECMAScript, e atualmente ele funciona na maior parte dos navegadores web, Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera, entre outros. De forma que cada organização que é responsável pela implementação desses navegadores web, normalmente eles possuem a sua própria implementação de motor JavaScript, de forma que entre esses navegadores eventualmente também existem peculiaridades entre recursos que existem em determinados navegadores e recursos que eventualmente não existem em outros. Por onde começar o uso do JavaScript? Considerando uma introdução ao uso da linguagem, normalmente nós utilizamos dentro de uma página HTML, nós podemos inserir o código JavaScript, ou nós podemos também inserir o JavaScript como um documento externo. Para inserir o código JavaScript dentro de uma página HTML, o que nós precisamos fazer é inserir um elemento script dentro dessa página. Dentro desse elemento script, nós podemos colocar qualquer declaração de código, qualquer implementação de código JavaScript, que esse código JavaScript ele vai ser executado naquele contexto. O elemento script ele pode ser inserido dentro do elemento head de uma página HTML, ou mesmo dentro do elemento body de uma página HTML. A declaração externa do JavaScript ela pode ser realizada também utilizando um elemento script HTML, no entanto colocando um atributo src, com uma sigla para source, e identificando qual é o caminho de localização do nosso arquivo JavaScript externo. A partir de agora eu trouxe alguns exemplos de código JavaScript. Esse daqui é um exemplo de código em que eu coloco um elemento script e faço uma chamada para a função document.write. E basicamente o que o document.write ele recebe como parâmetro uma string, e quando esse código for executado dentro do navegador web vai ser escrito na página HTML o conteúdo que foi passado como parâmetro para essa chamada. Nesse outro exemplo, eu inseri o elemento script dentro da minha página HTML, só que no fim da minha página HTML. Dessa vez, eu só queria mostrar um exemplo de utilização do document.write. No entanto, dessa vez realizando uma concatenação de strings do JavaScript, utilizando simplesmente o operador mais, e inclusive realizando uma chamada de uma função aritmética, somando 1 mais 2 mais 3, só para mostrar a execução do código JavaScript como um todo. Com o JavaScript, ele é uma linguagem que implementa, entre outros paradigmas, o paradigma imperativo. Nós temos
diferentes estruturas de controle de fluxo, que também são conhecidas eventualmente em outras linguagens de programação. Nesse exemplo aqui eu trago um exemplo de código que fez uma implementação do if e else. Nesse exemplo, basicamente é recuperada a data, é utilizado um objeto nativo da linguagem JavaScript, que é o objeto date. Com o objeto date é recuperado o horário, a hora da execução desse código. E se a hora for menor do que 10, vai ser escrito bom dia. Se ela estiver entre 10 e as 4 da tarde, vai ser escrito good day. Se não, ele vai simplesmente escrever hello world. É um exemplo de utilização tanto dos objetos nativos da linguagem, como também das estruturas de controle de fluxo. Nesse outro exemplo também temos a utilização do mesmo objeto date, só que ele exemplifica o uso da estrutura de controle de fluxo switch, que também existe na linguagem. Nesse exemplo nós utilizamos o objeto date para recuperar o dia. Se o dia for 5 vai aparecer que é sexta, se for 6 vai aparecer sábado, e o padrão de resposta, se não for nenhum desses dois casos, vai ser simplesmente esperando o fim de semana. Dentro do JavaScript nós também temos estruturas de controle de fluxo baseado em repetição, como por exemplo o for. Nesse exemplo eu trago uma implementação do for. Temos o uso da estrutura de repetição também do tipo while. E dentro do JavaScript nós também podemos organizar melhor o nosso código fazendo o uso de funções, fazendo a declaração de funções, entre outras características. Outras estruturas de controle que existem dentro do JavaScript são a utilização do comando break. Vocês conseguem fazer um for iterando entre diferentes elementos de um array. Utilização de try-catch, throw. O JavaScript atualmente também utiliza a especificação ES6, como ela é chamada, né, que seria o ECMAScript 6, que possui um conjunto diferenciado de características da linguagem que podem ser utilizadas. Eu recomendo fortemente leituras a respeito para vocês verem as estruturas de controle, eventualmente a organização do código de vocês em classes, entre outras características, que existem todas dentro da nova especificação do JavaScript ES6, que a maior parte dos navegadores web já implementa. Outras características que são interessantes de ser estudadas são os objetos nativos do JavaScript, como por exemplo o objeto string, o objeto date, que eu já utilizei, utilização de vetores, valores, entender como é que funcionam os tipos primitivos de dados dentro do JavaScript, objetos para realização de cálculos matemáticos e utilização de expressões regulares. E eu deixo inclusive um link para vocês utilizarem para fazer suas consultas.